Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional e Online Traders. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de fechamento do pregão de 19 de abril de 2011. Bom, gente, hoje tivemos finalmente a recuperação, tivemos um pequeno repique aqui no nosso mercado, o que ajudou a aliviar um pouco a pressão vendedora. Tá? A grande questão é que não foi lá, como eu disse, o dia que a gente esperava o grande repique, a grande recuperação. O mercado abriu já em alta e operou a grande maioria do dia consolidado. Tá? Poucos papéis em tendência, poucos papéis movimentando. Então foi um dia bastante parado. Tivemos algumas operações bonitas, como foi a divergência lá da Redcar, da RDCD3, que eu vou mostrar para vocês. E também uma compra na MMX, está se recuperando da queda fortíssima que teve ontem aí. Então tivemos, como eu disse, algumas boas operações, deu para dar o dia como ganho, mas não foi lá um pregão muito movimentado, onde a gente operou muito forte. Como eu disse, tivemos aí poucas oportunidades ao longo do pregão. Tá? Perspectivas para o índice agora, a gente tem que aguardar um pouco, temos que ver o que vai acontecer na sequência, também com o mercado americano, que também está se recuperando, e agora a gente tem que primeiro ver, esperar o mercado aqui parar de cair, voltar para cima das médias, voltar a trabalhar aí com topos e fundos ascendentes, para a gente poder voltar a acreditar aí em alguma recuperação um pouco mais consistente do mercado. Por enquanto é repique, e repique nos gráficos de tempo menor. Tá? Então voltamos, recuperamos os 66 mil pontos e vamos ver agora como é que vai ser os próximos dias, se a gente vai consolidar mais um pouco naquela grande zona de consolidação que a gente esteve aí por mais de 30 pregões praticamente. Então vamos ver como é que isso vai acontecer agora na sequência, tá certo? A dica aí é ficar tranquilo, esperar a hora certa, não operar a consolidação e também não acreditar muito em movimento de compra, certo? São apenas repiques. A gente continua feio, continua em tendência de baixa e tem que aguardar até uma definição, até um posicionamento um pouco mais claro da nossa bolsa, para daí sim a gente acreditar numa recuperação do mercado. Por enquanto não temos nenhum sinal para acreditar nessa recuperação, portanto devemos nos focar nas vendas mais alguns dias aí, até a gente ter alguma coisa um pouco mais definida, certo? Vamos ver como foi então? Bom, gente, vocês veem aqui na minha tela o gráfico do Ibovespa, período diário. Aquilo que eu disse para vocês, tivemos aí uma recuperação, mas foi apenas uma recuperação, tá certo? Essa queda do mercado ontem, como a gente falou, ela não foi bem real, tá? Ela aconteceu principalmente em função aí do mercado americano ter dado aquela notícia forte no começo do pregão e também principalmente em função de OGX caindo 17% e Petrobras caindo 4%, puxando muito forte aí o índice para baixo. Tá? Então hoje tivemos uma recuperação disso aí, porém a grande maioria dos ativos trabalhando aí perto assim, da estabilidade. Tá? Para os próximos pregões, como eu disse, recuperamos 66 mil pontos. Agora é questão de saber se vai continuar em cima, se vai consolidar mais um pouco dentro dessa zona que a gente estabeleceu aqui em fevereiro e março, ou se vamos de repente corrigir até aqui e voltar às médias 67 mil pontos aproximadamente e já começar a cair, já começar a ceder de novo. Tá? Então acho que é isso que a gente tem que se preocupar agora na sequência. Tá? O mercado continua feio, continua vendedor, e a gente não pode perder isso de vista. Tá? O mercado americano, como eu disse para vocês, nós temos aqui um candle também de recuperação, mais ou menos dentro dos limites que a gente está trabalhando no Ibovespa. Estamos trabalhando dentro do candle anterior, deixando aqui a mulher grávida, que é um candle de definição, um arame. E para amanhã não temos perspectiva, tá, gente? Tem que esperar abrir mesmo para ver o que vai acontecer na sequência. Não dá para a gente fazer nenhum tipo de previsão. Qualquer coisa agora seria precipitado aí, tá? Bom, como eu disse, tivemos vários ativos se recuperando hoje. A Petrobras tentou se recuperar, chegou a estar subindo um pouco aí da mínima de ontem, chegou a estar trabalhando com mais de 2% ou 2% de alta e acabou voltando praticamente metade disso aí, fechando aí com 0,8 num candle de mais uma vez em definição. Tá? Então a Petro tão longe das médias, sentindo esse peso aqui todo,
demonstra como o ativo está fraco, tá? Tivemos aqui um pouco de recuperação da OGX, tá? Nem perto do que ela caiu ontem. Então nós temos aí a OGX hoje subindo aí 4,8%, como eu disse, nem perto dos 17% que caiu ontem, mas também dando uma recuperada. Então, como eu disse, hoje tivemos alguns ativos aí se recuperando, tá? Mas vocês podem ver aqui que não foi lá um movimento muito tranquilo. Por exemplo, a Petrobras, que é um dos ativos que movimentou bem no dia, abriu forte, depois corrigiu e não movimentou mais, chegou a montar pivô de baixa, inclusive, aqui no final do pregão. Tivemos também a Vale 5, como vocês podem ver aqui, também um movimento bem lateral, bem consolidado, rompendo máximas aqui bem na hora do almoço, onde o volume é menor, depois voltando, consolidando o restante do dia, e assim por diante, tá? Podem ver aqui também a Gerdau, a GGBR4, dando uma desabada no começo do pregão, depois trabalhando com movimentos ascendentes, lateralizando aqui mais próximo do final, ou seja, foi tudo mais ou menos enrolado, tá? Um dos ativos que tiveram uma movimentação também um pouco interessante aqui no começo do pregão foi a MMX, acabou lateralizando, acabou consolidando no restante do dia, mas foi de certa forma interessante aí, tá? Então a gente conseguiu fazer uma compra da MMX, ela abriu, corrigiu logo no começo e deu para a gente um sinal de compra aqui, tá? Então a gente não comprou nesse sinal, certo, como sempre, nestes casos, aguardar o rompimento. A máxima do dia dela era aqui em 10,67. A gente se adiantou um pouquinho ao sinal, em função do book estar muito carregado, no 10,65. Tá? Então fizemos a compra aqui exatamente neste ponto, em 10,65. E o ativo desenvolveu rapidamente. A gente conseguiu zerar alguns minutos depois, exatamente aqui no 10,79. Tá? Então, alguns podem se perguntar por que você zerou aí no 10,79. Justamente porque a gente estava ganhando aí 14 centavos no ativo. Então 14 centavos na MMX é quase 1,5%. Então vocês podem ver aí 1,4%, 1,38%. Atingimos isso em aproximadamente 15 minutos de pregão, tá certo? Como vocês estão vendo aqui, 1,3%, 1,4% em 15 minutos de pregão. É muito rápido e já vale a pena, já compensa a gente realizar para colocar o lucro no bolso. Tá? Então foi essa a razão da gente ter realizado esse trade. Então parabéns aí, uma bela operação, passada e operada pelo professor Rafael Bruxo. E tivemos também uma outra operação aqui na Redcar. Tá? Então observem que a Redcar, RDCD3, ela logo no começo aqui do pregão, tá certo? A gente já estava de olho nela e ela simplesmente deu uma grande desabada. Vou colocar nos 5 minutos para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então ela deu uma bela desabada aqui e simplesmente do nada caiu aí em um candle mais de 2%, ou em 2 ou 3 candles mais de 2%. Tá? Isso configura, como sempre, uma divergência e a gente gosta de operar esse tipo de situação. Tá? Então fizemos uma compra na Redcar aqui no 22,60, 22,60. Tá? O stop aqui nesse caso estava na mínima deste movimento, que era aqui os 50, então perdendo 50 a gente iria sair, no caso aqui os 4,9, tá? E também uma bela operação, acabou desenvolvendo super bem, enrolou um pouquinho aqui no começo, mas não chegou nem perto de estopar a gente, acabamos conseguindo tranquilamente voltar, aproveitar essa volta dela aí, tá? Fizemos a realização dela aqui no 22,88, exatamente aqui neste ponto, tá? Então fazendo aí 28 centavos no ativo, que também é mais de 1%, como vocês podem ver aqui. Então tivemos aí 1,2% aproximadamente em 30, 40 minutos de pregão, o que, como sempre, vale a pena, tá, gente? Então é muito rápido e aqui a gente estava contra a tendência, tá? Então depois de uma paulada muito grande nela, a gente aproveitou o repique, aproveitou a divergência, então não dá para a gente segurar muito tempo esse tipo de operação, tá? Então deu para tirar 1% da NMX, 1,4%, e deu para tirar 1,2% na Redcar, dá para considerar o dia como ganho, apesar de termos enfrentado aí consolidação uma boa parte do pregão, tá certo?
Encerrando então o nosso call, gente, convido como sempre vocês a participarem do nosso curso ao vivo durante o pregão. É gratuito por 7 dias para vocês conhecerem o nosso trabalho. E basta acessar lá www.interinvesteeducacional.com.br, clicar lá em curso ao vivo durante o pregão e vocês já vão estar visualizando a tela dos professores. Tá? Uma vez que estiverem visualizando, é só instalar o Ventrilo. Em menos de 5 minutos vocês já vão estar ouvindo a gente, já vão estar podendo conversar, tudo em tempo real, tudo ao vivo. Informamos também que em maio agora teremos o nosso curso de Day Trade avançado num sábado. Tá? Então, para todos aqueles que não podem ou não puderam participar das edições anteriores, porque eram sempre nas segundas e quartas-feiras à noite, nós vamos ter uma turma nos sábados. Tá? Então, Day Trade avançado, dia 28 de maio. Tá? Então, as inscrições já estão abertas lá no chat, é só acessar lá e fazer sua inscrição. O pagamento pode ser feito em até 12 vezes no cartão de crédito. Tá? Então, quem tiver interesse, por favor, acesse o nosso site, e faz sua inscrição lá, ok? Grande abraço para todos, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã pontualmente às 9h20 em mais um call de abertura da Interinvest Educacional.